Se você viu o vídeo que nós colocamos ontem com o resumo de mais um dia de julgamento, você deve ter percebido uma observação importante que eu fiz ali. Eu deixei bem claro que em nenhum momento, não houve nenhum momento em que os advogados de defesa falaram a respeito das narrativas bolsonaristas, principalmente sobre essa história de que o Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, que existe um STF que é enviesado, que esse julgamento não deveria existir, ou mesmo eles não falaram que não houve tentativa de golpe de Estado. Muito pelo contrário, o que a gente viu foram os advogados puxarem o saco dos juízes, houve elogios ali, até causaram até meio que um constrangimento. A gente viu os advogados assumirem que houve uma tentativa de golpe de Estado, e a gente viu praticamente todos os advogados jogando nas costas do Bolsonaro toda essa movimentação a favor de um golpe de Estado no país. Isso trouxe uma resposta imediata, principalmente desses dois foragidos da justiça, que estão agora nos Estados Unidos, principalmente o neto do ditador, que gravou um vídeo quase que chorando. É uma coisa até constrangedora, né? Um sujeito que a gente vai arrebentar, nós vamos fazer acontecer com o Brasil e não sei o quê. E a reação dele é uma reação de quem perdeu o chão. E por que isso? Porque exatamente não aconteceu nada disso que eu havia falado nesse resumo de ontem. Eles achavam que os advogados iriam peitar os ministros do STF, iriam ir para cima do Alexandre de Moraes, que eles iriam falar que o Bolsonaro estava sofrendo uma perseguição jurídica, né, ou política, e nada disso aconteceu. Eu vou trazer aqui para você, nesse vídeo de hoje, esse lamento do neto do ditador, que mostra claramente como que está a situação dentro do núcleo bolsonarista e principalmente ali entre Bolsonaro e os familiares. Ele tem uma proximidade muito grande com o Eduardo Bolsonaro e eu imagino que a essa altura do campeonato eles devam estar realmente muito decepcionados com tudo isso, porque eles realmente esperavam que o Bolsonaro iria sair ileso dessa situação toda, que ele não seria preso e que nada iria acontecer, e agora se avizinha a prisão do Bolsonaro, que, pelo jeito, parece inevitável, e mais ainda, a despeito de poder haver diferenças com relação à dosimetria de penas e tudo mais, parece que a condenação do Bolsonaro vai ser unânime, vai ser 5-0. Vou trazer para você esse vídeo daqui a pouco, mas antes eu quero apresentar dois pontos que são muito importantes. O primeiro é essas manifestações na porta da casa do Bolsonaro. Na verdade, ele mora num condomínio, não é bem na porta da casa, mas é na porta do condomínio onde ele mora. E isso tudo está sendo incentivado pelos extremistas, pelos bolsonaristas mais extremistas. Essa situação é preocupante porque a gente já viu essa história antes, a gente já viu o que está acontecendo agora num filme anterior, né, quando eles começaram a invadir a porta dos quartéis, e parece, né, que se avizinha um inferno muito próximo disso. E eu espero que, nesse momento, as autoridades tomem providência para que isso não se torne novamente uma tentativa de levante contra o país. Eu vou trazer aqui para você como que é a estratégia. Eu vou trazer alguns extremistas comemorando a fusão de dois partidos, que é o PP e o União Brasil, e agora ficou União Progressista, né, um nome ridículo, né, que de progressista eles não têm nada. E aí você vai ver que no momento dessa fusão, os extremistas gravam um vídeo ali e eu, por favor, peço para você prestar atenção no final desse vídeo. É muito importante você prestar atenção no que está nas entrelinhas desse vídeo. Aqui é o seguinte, aqui tá todo mundo entregando os cargos, ó. Todo mundo progressista, União Progressista, não, porque assim, é a União Progressista, porque é a junção do União com o progressismo. Aí, estão todos entregando cargo, glória a Deus, todo mundo saindo desse barco que tá afundando. O barco tá afundando. E aí eles estão entregando, todo mundo saindo fora Lula. Fora o Lula afundou. Tagliaferro conseguiu afundar todo mundo hoje. STF, fora Lula, fora Moraes, todo mundo vai cair aí, ó. A prova. E aí, Tó, a gente tá aqui, ó. Moraes, fora Lula. Fora Lula, aí, ó. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Todo mundo desembarcando. Ó, irmã, eu tô te ligando aí, ó. Está afundando.
Lembrando aqui, ó, já que a gente tá recebendo o áudio da irmã Hilda, pessoal, todo mundo hoje, às 20 horas, na frente da casa do presidente Bolsonaro, orando pelo presidente e se manifestando por ele, tá? A gente precisa de vocês lá, a gente precisa mostrar força nesse processo. A gente não pode deixar o presidente sozinho, não pode se sentir sozinho nesse momento tão importante, tá bom? Fora Lula, fora Moraes. Esse é um grupo de influenciadores extremistas, bolsonaristas, todos bolsominions, radicais, e você observa que ele faz um convite. Todo mundo na porta da casa do Bolsonaro. E eles estão fazendo isso em todas as redes bolsonaristas. Para todo lugar, eles estão convocando bolsonaristas para irem na porta do condomínio onde mora Bolsonaro. E o resultado disso é mais uma noite, a gente já mostrou isso na noite anterior, eu vou mostrar agora, essa noite, a noite de quarta para quinta, eles presentes lá na frente, fazendo orações, fazendo cânticos. Dói até o ouvido, você vai pensar que eu coloquei um áudio ali para tirar sarro dos caras, mas não, esse é o áudio original de uma gravação que foi feita nessa noite de quarta para quinta com os bolsonaristas na porta do condomínio. Fruto do Espírito de Deus, Senhor, sobre a vida do presidente Bolsonaro, da dona Michele, do Flávio, do Carlos, do Eduardo, do Jair, da Laura, Senhor, da Letícia, nós liberamos palavras de bênção e de vitória, Pai. Obrigar a pátria salvar ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria Barueri. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Ficou meio acima, mas que Deus salve a nossa pátria, que Deus salve o nosso país e que Deus abençoe o nosso presidente. Nós invocamos o Espírito da verdade sobre a nossa nação, o Espírito Santo sobre a nossa nação. Nós invocamos o Espírito Santo de norte a sul e de leste a oeste da nossa nação. Que o Espírito Santo tome o Brasil agora por completo. Que cada município, cada cidade, cada bairro, cada estado da nossa nação seja tomado agora pelo Espírito Santo de Deus e que a verdade seja revelada sobre o Brasil. Senhor, nós te pedimos que a verdade e tudo aquilo que está escondido, ó Deus, seja colocado diante da luz. Nós te pedimos, ó Pai, que assim como esse local aqui estava escuro e alguém acendeu a luz e nós podemos enxergar uns aos outros, que seja assim na nossa nação, ó Pai. Eu me lembro aqui no canal, quando a gente começou a fazer a denúncia desse pessoal que estava indo para a porta dos quartéis, esse pessoal amalucado, esses fanáticos, os mais fanáticos, muitas pessoas falaram, Cláudio, isso aí não vai dar em nada, não se preocupa com isso não, que esse pessoal é tudo maluco, tudo doido, mas na verdade eles são uns bunda moles, eles não vão fazer nada e tudo mais. Eu até concordo com algumas coisas a respeito disso, mas veja bem, eles destruíram os 3 prédios na Praça dos Três Poderes. Eles, de fato, eles achavam que iam ocupar os prédios para que pudesse ser decretada uma GLO, para que aí sim pudesse se consumar um golpe de Estado. Então eles estão dispostos a tudo, eles são assim, radicais a ponto de fazer qualquer coisa. A gente viu esses aloprados colocando bombas para explodir aeroporto, a gente viu eles cometendo esses crimes terríveis que cometeram, inclusive morte. Então assim, esse pessoal que está ali é um pessoal que a gente sabe do que eles são capazes. E agora parece que a imprensa não está divulgando muito, as pessoas não estão falando muito sobre o que está acontecendo, esses vídeos não estão chegando até a grande mídia, as pessoas não estão entendendo, mas eles estão lá. E eu imagino, como a gente ainda tem mais de uma semana, até muito provavelmente, né, até a sentença, eu acredito que tudo vai transcorrer na ordem, na paz, a gente vai acompanhar o que vai acontecer na semana que vem, mas eu sinceramente, eu não confio nessas pessoas. Você confia nessas pessoas? Até gostaria que você colocasse seu comentário aqui, o que você acha que essas pessoas podem fazer ali. Não se esqueça de dar o like no vídeo também. Por favor, dê o like no vídeo, dê essa força aqui pra gente, dê o like no vídeo para que outras pessoas possam acompanhar. Uma outra questão também que está sendo dito pela imprensa
mas que não está sendo abordado pela gravidade, mas que agora parte da imprensa está começando a entender que é muito grave, muito sério o que está acontecendo, é esse movimento do Tarcísio. O Tarcísio de Freitas, o Tarcínico, governador de São Paulo. De 2 dias para cá, ele começou a fazer uma movimentação defendendo a anistia e se colocando realmente como candidato à presidência. Ele realmente acredita que pode ganhar as eleições para presidente em 2026. E para ele está no lucro. Né? Se na última hora ali ele desistir e se candidatar à reeleição ao governo, ele já se colocou como presidenciável, isso vai cacifar ele para 2030. Então ele está entrando com tudo. Só que as falas estão cada vez mais radicais e estão mostrando um comportamento muito perigoso desse sujeito, que é um militar, a gente tem que levar isso em consideração, né? É um capitão, e que está colocando as manguinhas de fora. O Otávio Guedes fala muito bem a respeito disso. A frase "não posso falar que confio na justiça" é de uma gravidade enorme, porque se trata do governador do estado economicamente mais importante e alguém que quer ser presidente da República. Isso não é frase de quem quer uma presidência democrática. Não é frase e mostra a dificuldade de você conjugar na mesma frase bolsonarismo e moderação. Isso é frase das mais radicais que existem. Porque o governador Tarcísio de Freitas está lá porque foi diplomado por uma justiça, a justiça eleitoral. É essa que ele não acredita? Ou ele não está se referindo ao julgamento do Bolsonaro? Então ele não acredita, não confia na Suprema Corte? E como é que será institucionalmente um presidente que não confia na Suprema Corte? Ele vai então mimetizar o que Bolsonaro fez, ou seja, teremos, caso ele seja eleito, mais turbulência, como foi na gestão do Bolsonaro. Então, assim, o Tarcísio anistiar é do jogo, o nome disso é política, e quem vai decidir é o eleitor. Agora, um governador e candidato a presidente dizer que não confia na justiça não é uma fala republicana nem democrática. Olha, eu vou além. O Tarcísio afirmou que, na verdade, o primeiro ato, a primeira coisa que ele vai fazer, se eleito presidente, é anistiar o Bolsonaro. Primeiro porque eles já sabem que o Bolsonaro vai ser preso, vai estar preso em 2026. E segundo porque ele realmente está indo contra a própria justiça. Então, se ele está fazendo isso, se ele realmente está acreditando que o primeiro ato vai ser confrontar a justiça, então nós temos um sujeito extremista, radical, perigoso, pernicioso e que tem uma dificuldade enorme em apresentar resultados do trabalho. Em São Paulo, as pessoas têm reclamado muito a respeito dessa criação de pedágio para tudo que é lado. As pessoas estão assustadas até, porque é um pedágio a cada 100 metros. E as pessoas estão realmente percebendo que o Tarcísio não está entregando muita coisa. É claro, existe o interior de São Paulo, que é profundamente bolsonarista, que elegeu Bolsonaro, que gosta, né, desses perfis de extrema-direita, gosta desse perfil do Tarcísio, mas muitas pessoas estão começando a entender. O Tarcísio deu uma bola fora gigantesca quando ele colocou o boné do Trump e quando ele apoiou as ações do Trump contra o Brasil. Ele teve que voltar atrás, assim, voltar quilômetros atrás, depois que ele percebeu que caiu sobre ele o peso de ter defendido algo que foi contra o estado ao qual ele é governador. Mas a gente ainda está muito apreensivo sobre os próximos passos e sobre o que está acontecendo. Existe uma possibilidade muito grande de, não agora, nessa semana, talvez não na semana que vem, mas existe uma possibilidade muito grande desse projeto, né, de anistia ser colocado em votação no Congresso. Não sei se o Senado colocaria em votação, mas é uma situação preocupante esse movimento, porque a gente sabe disso, a anistia é uma forma de dar vazão a criminosos, né? Eles querem colocar na rua criminosos, e aí querem fazer o Bolsonaro um descondenado na pior acepção da palavra, que não é só nesse jargão bolsonarista quando eles se referem ao Lula. É um sujeito que, de fato, tentou um golpe de Estado, foi o primeiro presidente da história do país a ir para o banco dos réus
por esse motivo, pode e vai ser condenado, e é uma situação complicada quando você tem o principal nome da extrema-direita ou da direita no Brasil falando coisas absurdas como essa. A gente vai ficar de olho no Tarcísio. Tem muitos movimentos que ele está fazendo que eu quero trazer aqui para você nos próximos vídeos. Mas como a gente está falando do Otávio Guedes, ele é o personagem dessa fala do neto do ditador, que se estribucha ali para falar sobre, com muita tristeza, sobre a impressão dele a respeito desse julgamento. Olha só. Mas eu vi um comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata, por incrível que pareça. Ele fala, olha, ele está falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos não faz sentido algum. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza, porque ele tem razão. Eu vou dar razão. Ninguém falou em perseguição, nenhum advogado chegou lá e falou, olha, esse tribunal é espúrio, esse julgamento não deveria estar ocorrendo, ou como diz o Trump, esse julgamento tem que parar imediatamente em letras garrafais. Nenhum deles disse isso. Então, é a prova de que não há uma ditadura judicial. Eu faço isso aqui quase que em tom de desabafo, que eu sinto que a missão não foi cumprida. Esse é o neto do ditador, quase chorando, falando a respeito do que está acontecendo nesse julgamento. Praticamente não, todos os advogados empurrando o Bolsonaro no precipício, como a gente falou no vídeo anterior, e também mostrando claramente que ninguém, nem mesmo os advogados dos envolvidos, ninguém acredita nessa história de perseguição, nessa história toda que eles estão tentando falar a respeito do Bolsonaro. Ninguém acredita nessa conversa, justamente porque é uma conversa fiada, uma conversa sem sentido. É claro que existe a possibilidade, eu acho que hoje é 90% de chances, do Trump piorar ainda mais as sanções contra o Brasil, especialmente depois que ele perceber que o Bolsonaro vai para a cadeia mesmo. Tá? Existe essa possibilidade. Mas a gente percebe que isso foge um pouco, não está tão mais na mão deles. Eles deram o golpe inicial, mas aí virou esse cavalo desembestado, né? O Trump virou um sujeito sem controle, né? Porque ele realmente não tem controle mesmo. E para ele não faz tanta diferença, né? O prejuízo que ele está provocando no país dele, em situações até maiores do que essa situação do Brasil, para ele fazer isso aqui por vaidade e, sabe, numa situação bem infantil, o Trump é muito limitado nesse sentido, para ele brincar não custa nada para ele, né, nesse sentido, porque o prejuízo que ele tem provocado em outras ações é infinitamente maior, apesar de ser um prejuízo enorme também, tudo que ele está fazendo contra o nosso país, e, é lógico, é um prejuízo para nós e para boa parte daqueles que fazem e que precisam fazer comércio com os Estados Unidos aqui no nosso país. A gente está acompanhando, nós estamos trazendo para você todas as informações, estamos colocando você a par de tudo que está acontecendo, e o que a gente pede, coloque o seu comentário aqui, o que você acha? Você acha que o Trump ele pode piorar a situação depois que ele perceber que o Bolsonaro será preso? Você acha que isso pode ser interpretado pelo Trump, por ele ser uma pessoa egocêntrica, pode ser interpretado como algo contra o Trump e não o Brasil cumprindo a sua justiça, a sua democracia, no rumo da sua independência, da sua soberania? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo. Eu peço, por favor, para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Dá essa moralzinha aqui pra gente, por favor, se inscreva no canal. Dê essa força pra gente. A gente tem aquela dica da renda extra, apenas com o seu celular. Você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter essa renda extra. Eu coloco aqui, eu vou trazer aqui para você, porque as pessoas estão ganhando inclusive em dólar, tá? Eu vou colocar aqui essa mensagem da Carolina, que eu acho muito legal, né? Você tinha falado para trocar a estratégia que eu estava usando no meu perfil, ao invés de trazer
de fazer como antes, eu apliquei aquela outra estratégia da aula, pelo jeito funcionou, e aí ela tá lá comemorando $1.000 no bolso, que é uma grana enorme, hein? Caramba, mais de $1.000, né? Olha aí, deu super certo. É mais uma aluna da escola, né? $1.000. Caramba! Eita, nós! Eu não estou dizendo que você vai ganhar $1.000, estou dizendo para você que é possível. É possível. Então, se você quiser saber mais, entra aqui no primeiro comentário fixado e no primeiro link da descrição. Se você não achar aqui no comentário fixado, vai na descrição do vídeo, tem lá o link para você. Eu mesmo vou explicar tudo para você. Sou eu mesmo que explico, tá bom? Primeiro link da descrição ou primeiro comentário fixado. E aí você vai direto lá para o WhatsApp e eu já explico todas as questões para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, para dar essa força para a gente, você pode ser um membro aqui do nosso canal. Avalie essa possibilidade. Infelizmente, no mês passado a gente teve menos membros, né? Mais pessoas saíram de membros aqui do que entraram. Então a gente teve uma perda de membros. Então se você puder nos ajudar, seja um membro aqui do canal, dá essa força aqui para a gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Qualquer valor. Claro, você não é obrigado a nada. Só faça isso se você quiser e se você puder, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.